O que você está prestes a descobrir não tem a ver com força de vontade, nem com ignorar o que sente, nem com fingir que está tudo bem quando, na verdade, não está. Também não se trata de impor uma atitude positiva forçada ou de lutar contra cada pensamento negativo que aparece na sua mente. A verdadeira chave para que nada nem ninguém te afete nunca mais está em algo muito mais profundo, algo que a maioria ignora porque prefere buscar soluções no exterior, sem perceber que a única mudança real acontece de dentro. Você já se perguntou por que algumas pessoas, não importa o que aconteça, parecem se mover com uma calma inabalável? Passam por crises, perdas ou momentos de incerteza e ainda assim permanecem centradas. Enquanto isso, outras, mesmo em situações cotidianas, parecem à beira do colapso, presas em suas próprias emoções e reações. Será que é uma questão de sorte, de personalidade, ou existe um princípio oculto que separa aqueles que dominam seu mundo interno dos que são escravos dele? Aqui é onde a maioria se engana. Acreditam que a realidade é objetiva, que as coisas simplesmente acontecem e que o que sentem é uma consequência inevitável do que ocorre lá fora. Mas isso não é verdade. Tudo o que você experimenta, absolutamente tudo, é filtrado pela forma como você interpreta a vida, pelas crenças que carrega desde sempre, pelas emoções que não aprendeu a gerenciar. É como se você usasse óculos tingidos de uma cor específica. Não importa o que esteja diante de você, você sempre verá tudo através desse filtro. E se esse filtro estiver distorcido pelo medo, pelo ressentimento ou pela culpa, então o mundo refletirá exatamente isso. Não porque a vida é injusta, mas porque você não consegue enxergar além do que carrega dentro de si. Mas aqui está a chave que ninguém te contou. Não se trata de evitar a dor ou de fugir das emoções difíceis. Não se trata de ser imune a tudo o que acontece ao seu redor. Trata-se de transformar o significado que você dá a cada experiência, de reprogramar a forma como percebe a realidade, de aprender a converter cada emoção em uma ferramenta de crescimento em vez de um peso que te mantém preso. Porque a verdade é que a realidade não se impõe, ela é interpretada. E quando você entende isso, quando aprende a tomar o controle dessa interpretação, descobre que pode escolher a maneira como responde a qualquer situação. Nesse momento, você se torna livre. Hoje, vamos explorar exatamente como fazer isso, não com teorias abstratas, mas com princípios que foram usados por aqueles que alcançaram uma paz interior que não depende de nada nem de ninguém. Você vai descobrir como transformar o medo em clareza, como fazer as emoções negativas trabalharem a seu favor em vez de contra você e como atingir um estado de serenidade imperturbável, independentemente do que aconteça na sua vida. O que você está prestes a entender pode mudar tudo, mas só se estiver disposto a olhar para dentro de si e questionar tudo o que até agora tomou como certo. Porque no final, não é o que acontece que determina sua paz, é a forma como você decide vivê-lo. E quando descobrir como transformar esse processo, perceberá que nada nem ninguém poderá te afetar da mesma maneira nunca mais. Como seria sua vida se você pudesse tirar esses óculos invisíveis, que distorcem o que você vê, e experimentar o mundo sem o peso dos seus medos, crenças limitantes e emoções reprimidas? Essa liberdade não é um sonho distante, nem um estado reservado para poucos iluminados. É seu direito de nascença. Uma capacidade que sempre esteve adormecida dentro de você, esperando para ser despertada. A mente humana é um labirinto fascinante. Um espaço onde cada pensamento, cada reação e cada emoção são moldados por camadas profundas que raramente exploramos conscientemente. Desde que nascemos, começamos a acumular experiências que formam os filtros através dos quais vemos o mundo. Esses filtros não são aleatórios. São o resultado de tudo o que vivemos, aprendemos e, sobretudo, interpretamos ao longo da nossa existência.
Pense por um momento em como duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e ter experiências completamente diferentes. Diante de uma crítica, uma pessoa pode se sentir devastada, enquanto outra a recebe como uma oportunidade de melhoria. Frente a uma mudança repentina, alguém pode mergulhar na ansiedade, enquanto o outro a vê como o início de uma aventura. A diferença não está no que acontece, mas em como cada um percebe isso. Essa ideia não é nova. Desde tempos antigos, os sábios compreenderam que nossa percepção cria nossa realidade. Um dos pensadores que melhor articulou esse conceito foi Carl Jung, que descreveu a psique humana como um território vasto, onde a maior parte permanece submersa nas águas do inconsciente. Segundo essa visão, o que não tornamos consciente nos governa a partir das sombras, determinando como respondemos ao mundo sem que sequer percebamos. Nossas percepções agem como lentes invisíveis que colorem tudo o que vemos. Se você cresceu acreditando que o mundo é um lugar hostil, encontrará provas dessa hostilidade em cada esquina. Se carrega a crença de que não merece amor, interpretará até os gestos mais gentis com suspeita ou desconfiança. Essas lentes não apenas colorem o que você vê, mas também determinam o que você é capaz de enxergar e o que permanece invisível para você. A maior armadilha é que confundimos esses filtros com a realidade em si. Esquecemos que estamos vendo uma versão interpretada do mundo e começamos a acreditar que é assim que as coisas realmente são. Essa pessoa não me aprecia torna-se uma verdade absoluta, quando na verdade é apenas uma interpretação baseada nas nossas próprias inseguranças. Esse obstáculo é impossível de superar, vira uma sentença definitiva, quando na realidade é apenas o medo falando através de nós. Aqui encontramos a primeira chave para a nossa libertação: a consciência. Quando você começa a perceber que o que vê não é a realidade objetiva, mas sua interpretação dela, algo mágico acontece. De repente, você tem opções. Pode questionar aquela primeira reação automática e se perguntar: essa é a única forma de ver essa situação? Que outras interpretações poderiam ser possíveis? A diferença entre reagir e responder está exatamente nesse espaço de consciência. Quando reagimos, somos escravos dos nossos padrões automáticos, movidos pelo piloto automático da nossa mente inconsciente. Quando respondemos, criamos um momento de pausa, um espaço onde a escolha consciente se torna possível. Esse espaço de consciência é o que os grandes mestres espirituais chamaram de presença. A capacidade de estar plenamente no agora, observando seus próprios pensamentos e emoções, sem se identificar completamente com eles. É como se uma parte de você pudesse dar um passo atrás e contemplar o que está acontecendo dentro de você, sem ser arrastada pela corrente. A boa notícia é que essa capacidade não é um dom reservado para poucos. É uma habilidade que todos podemos cultivar com prática e atenção. Comece simplesmente notando suas reações. Quando sentir que algo te afeta, pare por um momento e observe o que está acontecendo dentro de você. Que pensamentos surgem? Que sensações aparecem no seu corpo? Que emoções se despertam? Não para julgá-las ou mudá-las, mas apenas para tomar consciência delas. Com o tempo, você notará que esse simples ato de observação começa a transformar sua relação com suas próprias experiências. O que antes te arrastava imediatamente para estados de turbulência, agora pode ser contemplado com mais calma. O que antes parecia uma verdade inquestionável, agora se revela como uma das muitas formas possíveis de interpretar o que está acontecendo. E assim, passo a passo, você começa a recuperar seu poder. Você deixa de ser uma folha, à mercê do vento das circunstâncias externas, e se torna uma árvore com raízes profundas, capaz de se manter firme, mesmo no meio da tempestade. Não porque controla o que acontece ao seu redor, mas porque aprendeu a controlar como percebe e responde a isso. Se isso ressoa com você, adoraria que compartilhasse sua experiência.
Escreva nos comentários: nada perturba minha paz. E conte sobre um momento em que você conseguiu ver uma situação difícil sob uma nova perspectiva. Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje para começar sua própria jornada de transformação. Nossas reações emocionais são como rios que fluem de fontes profundas e antigas. Para entender por que reagimos como reagimos, precisamos explorar a origem dessas correntes emocionais que tantas vezes nos arrastam sem que possamos evitar. Desde o momento em que chegamos a este mundo, começamos a criar mapas emocionais baseados em nossas experiências. Uma criança que recebe amor incondicional desenvolve um mapa onde o mundo parece seguro e acolhedor. Outra que enfrenta rejeição ou inconsistência pode criar um mapa onde a desconfiança e o estado de alerta constante são necessários para sobreviver. Esses mapas iniciais não são escolhidos conscientemente. Eles se formam como respostas adaptativas ao nosso ambiente. Com o tempo, esses padrões se aprofundam e se tornam automáticos. Cada nova experiência tende a ser interpretada através do filtro das experiências passadas. Se no passado a vulnerabilidade trouxe dor, seu sistema emocional aprenderá a te proteger, ativando mecanismos de defesa diante de qualquer situação que remotamente se assemelhe àquela. Não é uma escolha consciente, mas uma resposta instintiva desenhada para te manter seguro. Aqui encontramos o que o psicólogo Carl Jung chamava de sombra, aquelas partes de nós mesmos que reprimimos, negamos ou escondemos porque em algum momento nos pareceram dolorosas ou inaceitáveis demais. O fascinante sobre a sombra é que, embora tentemos mantê-la oculta, ela encontra formas de se manifestar em nossa vida, especialmente quando algo ou alguém toca essas feridas não curadas. É por isso que certas palavras ou ações dos outros podem nos afetar tão profundamente. Quando alguém diz algo que ressoa com uma insegurança que carregamos, não estamos reagindo apenas ao que foi dito no presente, mas a toda uma história emocional que se ativa naquele momento. É como se essas palavras tocassem uma corda que vibra com todas as experiências semelhantes que vivemos antes. Pense nisso. Por que um comentário casual sobre seu trabalho pode desencadear uma tempestade emocional em você, enquanto a mesma observação mal afeta outra pessoa? Não é o comentário em si, mas o que ele toca dentro de você. Talvez ative um medo profundo de não ser suficiente ou remova lembranças de vezes em que você se sentiu injustamente julgado. Nossas emoções mais intensas costumam ser sinais apontando para aspectos de nós mesmos que pedem para ser reconhecidos e curados. A raiva desproporcional pode indicar limites que foram cruzados repetidamente. O medo paralisante pode revelar crenças limitantes sobre nossa capacidade de enfrentar desafios. A tristeza profunda pode mostrar apegos ou expectativas que precisam ser liberados. Em vez de ver essas emoções como inimigas a combater ou fraquezas a superar, podemos começar a tratá-las como mensageiras que trazem informações valiosas sobre nosso mundo interior. Quando uma emoção intensa surge, em vez de reprimi-la ou se deixar arrastar por ela, você pode fazer uma pausa e se perguntar: o que essa emoção está me mostrando sobre mim mesmo? Que necessidade não atendida ela está expressando? Que crença antiga ela está ativando? Essa curiosidade compassiva em relação às suas emoções é o primeiro passo para a liberdade emocional. Porque o que reconhecemos conscientemente começa a perder seu poder inconsciente sobre nós. O que trazemos à luz não pode mais operar nas sombras. É importante entender que esse processo não é sobre culparmos a nós mesmos por nossas reações emocionais. Não escolhemos conscientemente os padrões que desenvolvemos na infância ou as feridas que acumulamos ao longo da vida. Mas podemos escolher agora como nos relacionamos com essas partes de nós mesmos. Cada vez que alguém ou algo te afeta profundamente, você pode ver isso como um convite a aprender mais sobre si mesmo. Em vez de focar toda a sua atenção no gatilho externo,
pode voltar o olhar para dentro e perguntar: que parte de mim está sendo ativada neste momento? Essa simples pergunta muda completamente sua relação com a experiência, transformando-a de uma ameaça externa em uma oportunidade de autoconhecimento. Aqui reside uma verdade libertadora. Quando você entende que suas reações emocionais não são apenas respostas ao que acontece fora, mas expressões do seu mundo interior, você começa a recuperar o poder que havia cedido às circunstâncias. Você deixa de ser vítima do que os outros dizem ou fazem e se torna um explorador do seu próprio território emocional, cada vez mais capaz de navegar suas correntes com sabedoria e graça. No fundo do seu ser, existe uma dimensão de consciência que permanece inalterada mesmo nas tempestades emocionais mais intensas. É como o fundo do oceano, que mantém sua quietude enquanto as ondas se agitam na superfície. Essa presença interior, esse testemunho silencioso das suas experiências, é o que poderíamos chamar de observador interno. E é a chave mestra para sua liberdade emocional. Muitos mestres espirituais ao longo da história falaram dessa capacidade de observação desapegada como a essência da nossa natureza mais profunda. Jung se referia a ela como o Self, o centro da psique, que transcende e, ao mesmo tempo, integra todos os aspectos da nossa personalidade. É essa parte de nós que pode contemplar nossos pensamentos e emoções sem se identificar completamente com eles. Quando você aprende a acessar esse observador interno, algo extraordinário começa a acontecer. Você não é mais apenas sua raiva, seu medo ou sua tristeza. Você é também aquele que observa essas emoções. Esse sutil, mas profundo, câmbio de perspectiva cria um espaço entre o estímulo e sua resposta. Um espaço onde reside seu verdadeiro poder. Imagine por um momento que você está em uma situação difícil. Alguém te criticou injustamente em uma reunião. Você sente a raiva subindo pelo corpo, seu coração batendo mais rápido, seus pensamentos acelerados. A reação habitual seria se deixar levar por essa corrente de raiva, respondendo a partir desse estado alterado. Mas agora, com a prática do observador interno, você tem outra opção. Pode dar um passo atrás internamente e notar: estou experimentando raiva agora. Posso sentir o calor no meu rosto, a tensão nas minhas mãos, os pensamentos defensivos surgindo na minha mente. Você não está reprimindo a emoção, nem se deixando dominar por ela. Está apenas observando-a com atenção plena. Nesse ato de observação consciente, você já não está completamente identificado com a emoção. Há uma parte de você que permanece clara, centrada, capaz de escolher seu próximo passo. Esse espaço entre estímulo e resposta é onde está sua liberdade. O místico e filósofo Viktor Frankl expressou isso maravilhosamente quando disse: entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Na nossa resposta reside nosso crescimento e nossa liberdade. Cultivar essa capacidade de observação não acontece da noite para o dia. É uma prática, um músculo espiritual que se fortalece com o exercício constante. Comece com momentos simples. Quando sentir uma emoção surgir, em vez de se identificar imediatamente com ela, tente dar um nome a ela. Ah, aí está o medo. Estou notando frustração, a tristeza presente agora. Esse simples ato de nomear suas emoções já cria uma pequena distância, permitindo que você se relacione com elas de forma diferente. Outra prática poderosa é prestar atenção às sensações físicas que acompanham seus estados emocionais. Onde você sente a emoção no corpo? É uma pressão no peito, uma tensão na mandíbula, um nó no estômago? Ao levar sua atenção a essas sensações corporais, você entra naturalmente no papel de observador. Não está tentando mudar ou controlar o que sente. Está apenas sendo testemunha disso com uma curiosidade gentil,
Com o tempo, você começa a perceber que pode estar com qualquer emoção, por mais intensa que seja, sem perder seu centro. Mesmo no meio do medo, você pode acessar uma dimensão de calma interior. Mesmo na tristeza, pode se conectar com uma qualidade de abertura e compaixão pela experiência. As emoções continuam surgindo. Você é humano, afinal, mas elas não te definem mais nem determinam suas ações. Esse estado de presença consciente não é apenas um refúgio em tempos difíceis. É também uma plataforma para ações mais sábias e eficazes no mundo. Quando você responde a partir do observador interno, em vez de reagir emocionalmente, suas palavras e ações nascem de um lugar mais profundo. Não são meras reações automáticas condicionadas pelo passado, mas expressões autênticas de quem você é neste momento. O observador interno também te permite ver além dos seus próprios filtros e preconceitos. Quando alguém diz algo que normalmente te ofenderia, você pode notar a reação surgindo em você, mas também pode enxergar além dela. Talvez consiga perceber o medo ou a dor por trás das palavras da outra pessoa. Talvez entenda que o comportamento dela, assim como o seu, é condicionado por suas próprias experiências e feridas. Essa compreensão não significa que você tolere comportamentos prejudiciais, mas que responde a eles com clareza, em vez de reatividade. A prática constante do observador interno te leva gradualmente a um estado de liberdade interior, onde, embora as tormentas emocionais ainda ocorram, você não é mais a tormenta. Você é o vasto céu que a contém. As emoções vêm e vão como nuvens passageiras, mas sua essência mais profunda permanece espaçosa e serena, como o céu azul além de todas as nuvens. E desse espaço de clareza interior, você descobre que nada nem ninguém tem mais o poder de perturbar sua paz essencial, porque encontrou um ancoradouro naquilo que está além de toda perturbação. As emoções que chamamos de negativas, medo, raiva, tristeza, vergonha, culpa, são talvez as que mais resistimos a experimentar. Desde pequenos, muitos de nós aprendemos que essas emoções são problemáticas, que devem ser controladas, superadas ou, pior ainda, reprimidas. Não chore, não tenha medo, não fique com raiva. São frases que provavelmente ouvimos com frequência na infância. Assim, sem perceber, desenvolvemos uma relação de luta com uma parte natural e essencial da nossa experiência humana. O que não entendemos na época, e o que muitos ainda não compreendem, é que essas emoções não são nossas inimigas, são mensageiras, portadoras de informações valiosas e cumprem funções evolutivas essenciais que ajudaram a humanidade a sobreviver e prosperar por milênios. O medo nos alerta sobre possíveis perigos. A raiva nos indica limites que foram cruzados. A tristeza nos ajuda a processar perdas e a soltar o que não nos serve mais. Cada emoção, mesmo as mais desconfortáveis, tem seu propósito e sua sabedoria inerente. O problema não está nas emoções em si, mas na nossa relação com elas. Quando lutamos contra o que sentimos, quando julgamos nossas emoções como boas ou más, quando nos identificamos completamente com elas ou tentamos reprimi-las, é aí que o sofrimento se multiplica. Como diz um antigo provérbio, o dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. As emoções difíceis fazem parte da vida, mas o sofrimento extra que criamos em torno delas é algo que podemos aprender a dissolver. Como então transformamos nossa relação com essas emoções? O primeiro passo é a aceitação radical. Isso não significa se resignar passivamente ou aprovar situações prejudiciais. Significa reconhecer a realidade do que está acontecendo no seu mundo interior neste momento, sem lutar contra ela. É como abrir a porta para um visitante difícil, não porque você goste da companhia dele, mas porque sabe que resistir à presença dele só lhe dá mais poder. Quando sentir uma emoção intensa, experimente este enfoque.
Em vez de tentar mudá-la ou se livrar dela, dê-se permissão para senti-la plenamente. Estou acolhendo esse medo, estou permitindo que ele esteja aqui, estou respirando com ele. Essa atitude de abertura e aceitação já começa a transformar sua experiência da emoção. Não a faz desaparecer magicamente, mas muda sua relação com ela de uma forma que reduz o controle que ela tem sobre você. Outra prática poderosa é encontrar a mensagem na emoção. Cada estado emocional tenta te comunicar algo importante. O medo pode estar apontando uma necessidade de segurança ou preparação. A raiva pode estar indicando que um valor importante para você foi violado. A tristeza pode estar te ajudando a processar uma perda e abrir espaço para algo novo. Quando você aprende a ouvir essas mensagens, as emoções difíceis se tornam mestras, em vez de tormentos. Carl Jung expressou essa ideia de forma profunda ao dizer que aquilo que negamos ou reprimimos não desaparece. Afunda-se no inconsciente, onde continua nos afetando de maneiras que não podemos controlar. Por outro lado, quando trazemos essas energias à luz da consciência, podemos integrá-las e transformá-las, convertendo o que parecia ser nossa fraqueza em uma fonte de força e sabedoria. Considere o medo, por exemplo. Em vez de vê-lo como um sinal de covardia ou fraqueza, você pode aprender a se relacionar com ele como um indicador de que está saindo da sua zona de conforto, expandindo-se para novas possibilidades. Em vez de se deixar paralisar por ele, pode agradecer seu recado de precaução e então se perguntar: que ação sábia posso tomar que reconheça essa cautela, mas não me deixe estagnado? A raiva, quando vivida conscientemente, pode se transformar de uma força destrutiva em uma energia de clareza e determinação. Em vez de agir impulsivamente a partir da raiva, você pode senti-la no seu corpo, reconhecer seu recado sobre limites ou injustiças e então canalizar essa energia para uma ação construtiva que aborde a raiz da situação. A tristeza, quando permitida a fluir sem resistência, torna-se um processo natural de limpeza e renovação emocional. Em uma cultura que frequentemente evita essa emoção, permitir-se sentir plenamente sua tristeza pode ser um ato revolucionário de autocuidado e autenticidade. Uma técnica prática para trabalhar com emoções difíceis é o que poderíamos chamar de alquimia emocional, a arte de transformar conscientemente a energia de uma emoção. Comece identificando e nomeando a emoção que você está sentindo. Depois, localize-a e observe como ela se manifesta física e energeticamente. Em seguida, respire com essa sensação, permitindo que sua respiração consciente a envolva e a abra gradualmente. Por fim, pergunte-se: que qualidade ou recurso interior eu preciso neste momento? Talvez seja coragem, compaixão, clareza ou confiança. Ao invocar essa qualidade, você permite que a energia da emoção difícil se transmute em algo que te nutra e fortaleça. Essa prática não é um método para se livrar rapidamente do que você sente. É um caminho para desenvolver uma relação mais sábia e compassiva com toda a sua experiência emocional. Com o tempo, você descobrirá que mesmo as emoções mais intensas e difíceis podem ser portais para uma maior presença, compreensão e liberdade interior. Lembre-se, não são as emoções em si que determinam seu bem-estar, mas sua relação com elas. Quando você para de lutar contra sua experiência emocional e aprende a acolhê-la com atenção consciente, descobre que nada do que você sente tem o poder de te derrubar. As ondas emocionais continuarão chegando, é parte de ser humano. Mas você terá aprendido a surfar até as maiores com equilíbrio e graça. Um dos laços mais fortes que mantém a maioria das pessoas acorrentadas às opiniões e ações dos outros é a necessidade de validação externa. Essa necessidade tem raízes profundas na nossa natureza social como seres humanos. Evoluímos em comunidades onde a aceitação do grupo era literalmente uma questão de sobrevivência.
Ser rejeitado pela tribo podia significar uma sentença de morte nos primórdios da nossa espécie. Embora hoje não dependamos fisicamente da aceitação dos outros para sobreviver, nosso cérebro não atualizou completamente essa programação. A necessidade de aprovação, de sermos vistos, valorados e aceitos por quem nos cerca, continua sendo um impulso fundamental que motiva grande parte do nosso comportamento, muitas vezes sem que percebamos. Observe por um momento quantas das suas decisões diárias são influenciadas, mesmo que sutilmente, pelo que os outros poderiam pensar. A roupa que você escolhe, as opiniões que expressa, as metas que persegue, até a forma como se comporta quando ninguém está olhando. Quantas vezes você deixou de expressar sua verdade por medo da rejeição? Quantas vezes buscou atender a expectativas que, na verdade, não ressoam com sua essência mais autêntica? O preço que pagamos por essa dependência da validação externa é imenso. Cada vez que ajustamos nossa verdade para nos encaixar, cada vez que reprimimos partes de nós mesmos para sermos aceitos, cada vez que permitimos que a opinião dos outros determine nosso valor, estamos cedendo nosso poder. Estamos entregando as chaves da nossa paz interior a forças externas que nunca poderão nos dar a verdadeira satisfação que desejamos. Esse abandono da nossa autenticidade em nome da aceitação social cria uma tensão interna que, eventualmente, busca resolução. Muitas vezes, através de sintomas como ansiedade, depressão ou um senso vago, mas persistente, de que algo está faltando na nossa vida. É como se traíssemos a nós mesmos, sacrificando quem realmente somos no altar da aprovação social. A libertação dessa dependência começa com um reconhecimento honesto de quão profundamente ela está enraizada em nós. Não é algo que possamos simplesmente decidir abandonar de um dia para o outro. É uma prática, um caminho de retorno gradual à nossa própria autoridade interna. O primeiro passo nesse caminho é desenvolver uma relação mais consciente com seus próprios valores e verdades. O que realmente importa para você, além do que te disseram que deveria importar? O que te faz sentir vivo e alinhado, independentemente de receber aplausos ou reconhecimento externo? À medida que você começa a esclarecer seus próprios valores, o próximo passo é praticar a validação interna. Isso significa aprender a reconhecer e celebrar seus próprios esforços, qualidades e conquistas, sem depender de que os outros os notem ou aprovem. É desenvolver o hábito de ser seu próprio testemunho compassivo, seu próprio incentivador, sua própria fonte de aprovação. Estabelecer limites saudáveis é outra parte essencial desse processo. À medida que você se torna mais consciente da sua necessidade de validação externa, pode começar a notar quando está disposto a comprometer seu bem-estar ou seus valores para obtê-la. Nessas ocasiões, a prática de estabelecer limites claros, dizer não quando quer dizer não, expressar suas necessidades com clareza, afastar-se de relações que constantemente minam seu senso de valor, torna-se uma poderosa declaração de autoestima. Lembre-se, libertar-se da necessidade de validação externa não significa que você deixa de se importar com o que os outros pensam ou sentem. Não se trata de se isolar ou se tornar indiferente à conexão humana. Pelo contrário, quando você não depende mais da aprovação dos outros para se sentir completo e valioso, pode se relacionar com eles a partir de um lugar de autenticidade e generosidade genuínas. Suas conexões se tornam mais reais, mais profundas e mais satisfatórias. O verdadeiro poder dessa libertação é que quando você deixa de entregar sua paz às opiniões mutáveis dos outros, descobre uma fonte inesgotável de estabilidade dentro de si. As críticas podem vir, os rejeitos podem acontecer, as pessoas podem não entender suas escolhas, mas nada disso tem mais o poder de desestabilizar seu centro. Você encontrou um ancoradouro em algo muito mais constante que a aprovação externa, sua própria verdade interior.
A verdadeira transformação não acontece em um momento de inspiração súbita, mas através da prática constante e consciente. Assim como um músculo se fortalece com o exercício regular, nossa imunidade emocional, essa capacidade de manter nosso centro, independentemente do que aconteça ao nosso redor, se desenvolve por meio de práticas diárias que, pouco a pouco, reconfiguram nossa forma de nos relacionarmos com a vida. O amanhecer de cada dia oferece uma oportunidade perfeita para estabelecer o tom da sua experiência. Dedique alguns minutos, antes de mergulhar no turbilhão de atividades e responsabilidades, para se conectar com seu centro. Não é preciso uma meditação elaborada ou um ritual complexo. Apenas sente-se em silêncio, respire conscientemente e pergunte-se: quem quero ser hoje? Como quero me relacionar com o que a vida me trouxer? Essa intenção consciente, estabelecida no início do dia, atua como uma âncora que te ajuda a voltar ao seu centro quando as correntes emocionais ameaçam te arrastar. Ao longo do dia, pratique o que poderíamos chamar de micromomentos de presença. Pausas breves, mas poderosas, em que você desliga o piloto automático e retorna à consciência plena do momento presente. Use atividades cotidianas como gatilhos para esses momentos. Cada vez que pegar um copo d'água, cada vez que atravessar uma porta, cada vez que seu telefone tocar. Nesse instante, faça uma respiração consciente, sinta seus pés no chão e reconecte-se com seu centro. Esses micromomentos, repetidos regularmente, constroem gradualmente um estado de presença que se torna mais acessível em momentos de desafio. Quando você se encontrar em situações que normalmente te desestabilizam, pratique o que os antigos estoicos chamavam de previsão negativa. Não se trata de cultivar pessimismo, mas de se preparar mentalmente para possíveis desafios. Antes de uma reunião difícil ou uma conversa tensa, tire um momento para visualizar como seria manter seu centro, mesmo que as coisas não saiam como esperado. Imagine a sensação de permanecer enraizado no seu valor inerente, independentemente de como os outros te percebam ou respondam. Ao final do dia, dedique alguns minutos a uma prática reflexiva. Reveja os momentos em que manteve seu centro e aqueles em que se deixou levar por reações automáticas. Faça isso sem julgamento, com a curiosidade compassiva de quem observa para aprender, não para criticar. Pergunte-se: o que isso me ensina? O que eu poderia fazer diferente amanhã? Essa reflexão honesta, mantida ao longo do tempo, acelera enormemente seu crescimento. Lembre-se, o objetivo não é a perfeição. Não se trata de nunca sentir medo, raiva ou dor. Trata-se de desenvolver uma relação cada vez mais consciente e compassiva com toda a sua experiência, incluindo as partes difíceis. Cada vez que você recupera seu centro depois de perdê-lo, fortalece sua capacidade de fazê-lo mais rapidamente na próxima vez. Cada vez que escolhe responder conscientemente, em vez de reagir automaticamente, você está reclamando seu poder. Como toda prática valiosa, construir imunidade emocional exige paciência e perseverança. Haverá dias em que você se sentirá completamente centrado e outros em que parecerá ter voltado a velhos padrões. Isso também faz parte do caminho. O importante não é a perfeição do processo, mas o compromisso com ele. Com cada dia de prática consistente, você está construindo novas vias neurais, novos hábitos de percepção e resposta que gradualmente substituem os antigos padrões reativos. Está literalmente reconfigurando a forma como seu cérebro e seu ser inteiro processam a experiência. E um dia, talvez sem perceber exatamente quando o câmbio aconteceu, você descobrirá que o que antes te desestabilizava agora mal causa uma ondulação na superfície da sua paz interior. Percorremos juntos um caminho de descoberta, explorando os cenários internos que determinam como experimentamos o mundo. Desde a compreensão de como nossas percepções filtram a realidade até o reconhecimento da origem das nossas reações emocionais.
desde o cultivo do observador interno até a transformação da nossa relação com as emoções difíceis. Desde a libertação da necessidade de validação externa até o estabelecimento de práticas diárias que fortalecem nossa imunidade emocional. Cada passo dessa jornada nos aproximou mais dessa liberdade interior que não depende de circunstâncias externas, mas surge de uma nova relação com nossa própria experiência. A verdadeira liberdade, como descobrimos, não consiste em controlar o que acontece ao nosso redor. Não consiste em evitar situações difíceis ou pessoas desafiadoras. Não consiste em suprimir emoções desconfortáveis ou manter uma falsa positividade. A verdadeira liberdade interior é muito mais profunda e revolucionária. É a capacidade de estar plenamente presente com tudo o que surge, sem que nada tenha o poder de roubar sua paz essencial. Essa liberdade está disponível para você neste exato momento. Não é algo que você precise buscar no futuro ou em algum estado espiritual elevado. Está aqui, na simples, mas profunda capacidade de ser testemunha da sua experiência sem ser arrastado por ela. Está em cada respiração consciente que você toma, em cada momento em que escolhe responder com sabedoria, em vez de reagir por hábito, em cada instante em que retorna ao seu centro depois de se afastar dele. O mundo continuará sendo o que é. As pessoas seguirão agindo conforme seus próprios padrões e limitações. Os desafios continuarão surgindo no seu caminho. A diferença é que agora você sabe que nada disso precisa determinar seu estado interior. Você descobriu o segredo que os grandes sábios e mestres espirituais apontaram ao longo da história. A paz não é algo que encontramos fora de nós, mas uma qualidade inerente à nossa natureza mais profunda, a qual podemos acessar a qualquer momento, independentemente das circunstâncias. Lembre-se, esse caminho não é linear. Haverá dias em que você se sentirá completamente centrado, capaz de navegar até as situações mais desafiadoras com graça e clareza, e outros em que se sentirá arrastado por velhos padrões, preso em reações que achava ter superado. Isso também faz parte da jornada. O importante não é a perfeição, mas o retorno consciente, uma e outra vez, ao seu centro, à sua verdade, à sua capacidade de escolher como quer se relacionar com a vida. Como disse Carl Jung, até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Esse trabalho de tornar consciente o inconsciente, de iluminar os cantos escuros do nosso ser, com a luz da atenção amorosa, é talvez a tarefa mais importante que podemos empreender nesta vida. Porque quando recuperamos nosso poder interior, quando deixamos de ser reagentes automáticos para nos tornarmos criadores conscientes da nossa experiência, tudo muda, não apenas nossa própria vida, mas a forma como nos relacionamos com os outros e com o mundo. Imagine por um momento um mundo onde cada vez mais pessoas descubram essa verdade. Onde mais seres humanos se libertem dos padrões inconscientes que geram tanto sofrimento desnecessário. Imagine as possibilidades que se abririam para a nossa espécie se cada um de nós assumisse a responsabilidade pelo seu próprio mundo interior, em vez de projetar seus medos, carências e feridas nos outros. Esse é o verdadeiro trabalho de transformação, não apenas pessoal, mas coletivo. E ele começa aqui, agora, com sua decisão consciente de reclamar seu poder, de habitar seu centro, de cultivar uma relação mais sábia e compassiva com toda a sua experiência. A convite está aberto. O momento é agora. A capacidade sempre esteve dentro de você. Você está disposto a reclamar essa liberdade que é seu direito de nascença? Está disposto a descobrir, passo a passo, o que significa que verdadeiramente nada nem ninguém possa te afetar nunca mais? O caminho está diante de você. E embora ninguém possa percorrê-lo por você, lembre-se de que não está sozinho. Milhões de seres humanos ao longo da história trilharam esse mesmo caminho de despertar. Suas pegadas estão aí para te guiar,
seus ensinamentos para te inspirar, seu exemplo para te lembrar que essa libertação é possível. Tudo o que é necessário é seu compromisso, sua atenção e sua disposição para enxergar a verdade de quem você realmente é, além de todas as limitações que acreditou até agora. Já que você ainda está aqui, inscreva-se para nos vermos novamente.